Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bate Martelo Podcast. E hoje, dando continuidade ao episódio anterior que a gente já iniciou falando sobre o fim da escala do 6x1, hoje nós trazemos um especialista falando sobre a saúde mental do trabalhador, NR1 e tantos outros assuntos sobre essa questão. Mas antes da gente destrinchar sobre o assunto, a minha parceira, mais uma vez aqui, obrigada, Dani, por Boa mais noite, um Rô. dia. Obrigada a você, eu que agradeço. Boa noite a quem nos assiste. Hoje o tema tá bacana, né? Tá. E eu que tô quase o dia inteiro aí em contato com o trabalhador, eu acho que esse tema aí, depois amanhã, depois vai ter gente mandando mensagem para mim ou para os doutores. Obrigada, Rô. Bora para mais um. Bora para mais um tema polêmico aí para a gente debater. Polêmico. E para destrinchar isso daqui, essa sessão do Bate Martelo, está aberta a sessão do Bate Martelo Podcast. Hoje, em especial, né, que ele já participou no episódio anterior, o Dr. Kleber Farias, que é o advogado especialista na área aí, que vai debater sobre esse assunto. Dr. Kleber está aqui, vou trazer mais uma vez o currículo dele, para quem ainda não assistiu o episódio anterior falando sobre o fim da escala 6x1, corre lá porque vocês vão ficar mais ainda por dentro do assunto. Então, falando aqui do Dr. Kleber, que é advogado especialista em Direito Societário e do Trabalho, pós-graduando em Processo do Trabalho e Direito Contratual, com ampla atuação tanto no preventivo quanto no contencioso, membro da Comissão de Direito do Trabalho de São Paulo, capital, e da subseção de Rio Claro. Possui experiência atuando em processos judiciais, assessorias, negociações e domínio da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que tanto falam, né? E Sistema de Cálculos Judiciais da Justiça do Trabalho. Dr. Kleber, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Bate Martelo Podcast. Muito obrigado por nos receber, né? É sempre uma gratificação, é sempre gratificante para nós contribuirmos, né, com o nosso conhecimento jurídico, e estamos aqui, né, para discutir sobre o tema, tirar eventuais dúvidas e novamente agradecer por essa oportunidade de poder disseminar o conhecimento. Muito obrigada por estar aqui se disponibilizando, né? Também aqui junto com a nossa bancada, Dr. Rafael Lucas de Assis. Às vezes eu esqueço o nome e chamo de Lucas. Pode ser. Já troquei também o nome. Me chama de Lucas às vezes. Ele é advogado com ampla atuação em Direito do Trabalho, Previdenciário Empresarial, pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Previdenciário. Também é pós-graduando em Advocacia Empresarial, além de ser membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. De Rio Claro. De Rio Claro, é melhor frisar, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. É um prazer estar aqui sempre, né? E vamos destrinçar esse tema junto com o Dr. Kleber e esclarecer eventuais dúvidas. Estejam sempre já de portas abertas aqui pro Bate Martelo Podcast, viu? Não se acanhem, podem vir sempre. O que seria contencioso? Desculpa a pergunta, mas eu não sei o que é isso. Existe o preventivo e o contencioso. O preventivo está ali no ramo da conciliação, então a gente busca um acordo, ou no ramo extrajudicial mesmo, sem necessidade de entrar na justiça. Agora, o contencioso é quando envolve lide, né? Então, quando há uma pretensão resistida entre as partes e elas precisam levar para o judiciário, exige a necessidade de entrar com o processo. Então, basicamente, o contencioso seria quando já tem um processo judicial em vigência, né? Já começou um processo, a parte foi citada, aí precisa ali as partes, a atuação do advogado no processo. Isso seria um contencioso, ali tem uma contenção entre as partes, tem um litígio, que nem o Kleber falou. E o preventivo seria a parte da advocacia que você trabalha para evitar que exista um processo. O preventivo. Então, você vai fazer uma assessoria, uma consultoria ali com uma empresa, com um cliente, alguma coisa, para evitar que haja um processo.
Entendi. Nossa, às vezes é umas coisas que é só deduzir, né? Uhum. Aí vai ter gente assistindo, né? Porque tem uns bobalhão que às vezes a gente assiste a gente só pra criticar. E aí, por que não buscou no Google? Exatamente por isso. Pra quem tá assistindo também, em vez de buscar no Google, tem que sair do vídeo. Pra buscar, a gente já perguntou. E não é conceituoso, é contencioso. É contencioso. Sim. Aquela leu 2 vezes hoje e no anterior, e aí eu ia perguntar, acabei esquecendo. Porque no anterior eu falei, e depois eu quero saber, e aí a gente isso. decorreu sobre o assunto e acabou esquecendo. Mas vamos lá, doutor Kleber, não posso esquecer, doutor Kleber. Eu nem vou falar porque que eu esqueço, tá, gente? Que a gente tem um apelido dele aqui e aí fica na minha cabeça. Um apelido não, ele lembra um personagem, mas eu não vou falar para depois quem escutar não ficar chamando. Sem problema. Cansaço, rotina. No episódio anterior, a gente falou sobre a questão da escala 6x1 e todo o cansaço que isso acarreta também no trabalhador, toda a carga, enfim, né? Não dá pra gente fazer absolutamente nada. E tem pessoas que trabalham aí, né, 7x0. E, então, esse cansaço, essa rotina, essa exaustão que muitas vezes o trabalhador tá ali, ó, no automático. E quando vê, já foi. Pra gente, até antes de fato entrar sobre alguns diagnósticos, algumas doenças, né? E já pedindo pro senhor entrar sobre isso. Senhor, ai, gente, ele é tão novinho. Pra Vossa Senhoria. Senhor, Que doutor, isso, Vossa imagina. Excelência. Não? Nossa Senhoria. Que isso. Vossa Senhoria. Não, você. Já iniciando, a gente já entrar, pra gente já entrar nessa questão do burnout, de tudo que acarreta aí, tudo que vem atrapalhando a saúde mental do trabalhador. Entendi. Enfim, essas questões que envolvem a saúde do trabalhador, a saúde e segurança do trabalhador, isso é regulamentado pela CLT. Então, a gente tem o artigo 157 e também previsto na Constituição, no artigo 7º, dos direitos sociais. É claro que o fator externo, ele sempre vai ter uma certa incidência no local de trabalho. Então, não é 100% de responsabilidade também do empregador tudo que acontece fora do ambiente de trabalho. Então, a gente vê que o Brasil passa por uma crise financeira, econômica muito grande. Nós temos a questão do custo Brasil, né, que é um conjunto de dificuldades e barreiras econômicas, sociais, jurídicas, tributárias que a gente tem que enfrentar e que isso equivale a 1,7 trilhão do encarecimento do custo de produção do Brasil, e tudo isso reflete no brasileiro, né? Então, de acordo com estudos, né, tem um estudo da Universidade de Pelotas que explica a relação entre a ausência do dinheiro e a saúde mental dos brasileiros. Então, não tem como a gente entrar no mérito da questão do ambiente de trabalho sem antes olhar o cenário brasileiro para a gente conseguir identificar que não é só do empregador essa responsabilidade. Posso complementar, doutor? Pode sim. Nesse sentido que veio a NR1 tratando dessas questões, essa modificação da NR1 tratando dessas questões da saúde mental, porque tem todo um contexto por fora do trabalho que contribui para a piora da saúde mental das pessoas. Sim, exatamente. Então, um ambiente de trabalho minimamente bom para a mente das pessoas, do trabalhador, tem que ser observado, e aí agora isso está disposto na NR1, de uma forma que as pessoas vão ter que, as empresas, né, qualquer pessoa que tem um funcionário, ele vai ter que se adequar a essas novas normas. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Isso, exatamente. Isso que o doutor falou do custo Brasil, né? Toda essa questão externa, a questão do transporte, tudo. Do transporte acho que é um dos... Sim, vencedor, energia, né? Água, o imposto, combustível, tudo isso reflete, né, infelizmente, na trabalhador. Eu só me perdi numa parte, quando fala que a culpa não é só do empregador. Uhum. O externo Isso. seria como se fosse opcional pro próprio trabalhador? Tipo assim, não sei, eu acho que eu entendi errado essa colocação. Fala novamente, por favor. Essa questão do externo é que, por exemplo, o trabalhador já vem para o ambiente de trabalho doente, entende? Assim, tem causas... Então seria uma responsabilidade do Estado daí, ou não? Por todo
não estou falando que o trabalhador também não tem culpa de nada, Também, não é isso? Sim. Mas eu falo novamente sobre o custo Brasil, né? Uhum. Eu entendo que toda essa questão externa também é Reflete a responsabilidade na do... saúde. Sim, exatamente. Sim, isso. Que também seria uma responsabilidade do Estado, do modo Sim. geral. Sim. Né? Questão da Melhoria de responsabilidade. transporte, melhoria da saúde pública, tudo do modo Sim. geral. Da segurança, Da né? segurança e tudo faz com que o trabalhador já chegue exausto no trabalho. Né? Exatamente isso. E a questão da responsabilidade ou não do empregador é de manter o ambiente manter o ambiente de trabalho seguro. Ah, tá. Então não e está adequado. tirando essa Não responsabilidade não do tira a trabalhador. responsabilidade. Do tipo, você já chegou estressado e agora você quer me culpar. Não. Não. O ambiente de trabalho ele precisa ser seguro, um ambiente saudável, Sim, exatamente. independente, né, acolhedor, né? Porque se esse Isso. funcionário chegou das avessas, né, precisa também ser um ambiente minimamente acolhedor também, né, para não piorar a situação. Sim, a gente está discutindo até que ponto a questão do ambiente de trabalho agrava nessas consequências externas, né? Então, o empregador ele tem essa responsabilidade, é uma responsabilidade legal e constitucional de garantir o meio ambiente de trabalho seguro e adequado para o funcionário, pro trabalhador, né? Mas já tem uma visão clara, uma discussão mais óbvia da Justiça do Trabalho sobre isso? Olha, foi o que o Dr. Rafael mencionou, que a Justiça do Trabalho, através do Ministério do Trabalho e Emprego, ela atualizou uma norma regulamentadora 1. Sim. E essa norma, adentrando a norma, ela estabeleceu para as empresas a adequação, a inserção do fator do risco psicossocial. O risco psicossocial. Assim, no gerenciamento, só né? As normas regulamentadoras, por exemplo, já tinha há um tempo atrás estabelecendo a questão dos fatores físicos. Então, por exemplo, a empresa vai ter um trabalho lá e precisa fornecer um EPI para a pessoa. Então, é uma garantia da segurança da pessoa. E aí porque tem um risco biológico, um risco físico, químico, etc., que dá o adicional de insalubridade, que é o que a gente fala. E agora temos a questão do risco psicossocial. Exatamente. Então, assim como é preocupante o trabalhador estar exposto a ruídos, a agentes químicos, a agentes biológicos, também há uma preocupação desse trabalhador com a sua saúde psicossocial. Porque se a gente observar, nós temos dados de que 2 dos 5 principais benefícios de incapacidade temporária foram por conta da saúde mental do funcionário, seja por burnout ou ansiedade, enfim, depressão, essas crises em gerais. Né? Então, a gente tem que... o Brasil, nos últimos 4 anos, teve um aumento de 823% dos afastamentos por burnout, né? Então, esses são os dados do Ministério da Previdência, né? Então, é uma questão de saúde pública, né? E, querendo não estar intimamente ligado com o ambiente de trabalho. Agora, voltando para a questão do NR1, que muitos estão se falando aí sobre o psicossocial, saúde mental do trabalhador, os pequenos e médios empresários, vocês que estão mais ligados com eles, né? Que o currículo de vocês é muito ligado à questão das empresas. Estão preparados para NR1? Qual o risco deles levarem aí alguns processos milionários e tudo mais por não estarem preparados para tudo isso? Aguardo ansiosa. Que eles não estão completamente preparados, né? A gente consegue deduzir isso pelo simples fato da NR1 não ser clara e objetiva sobre quais os gerenciamentos de risco psicossociais. Então, e ainda assim tem um manual para interpretação dessas normas, que quando a gente vai ler, ele tem 150 páginas e são critérios muito técnicos para que a gente entenda esse papel, né, sobre a questão preventiva do local de trabalho, sobre o que a gente consegue fazer para essa implementação, né? Então, como que o microempreendedor ou o pequeno, médio empresário pode, se resguardar e se adequar? Tudo depende do porte da empresa, né, e da quantidade de funcionários também que ele possa ter, mas, enfim, não há um critério objetivo do que ele possa fazer, né?
a orientação é que ele se adeque juntando documentos, né? Documentos que, enfim, de estímulo ao bem-estar do ambiente de trabalho, à boa convivência do ambiente de trabalho e através de reuniões, de palestras com os funcionários, treinamentos com os gestores para que evite assédio moral, assédio sexual, a questão de acompanhamento do absenteísmo do funcionário, das faltas, o quanto aquele funcionário está comparecendo ou não no ambiente de trabalho, e a gente conseguir documentar isso. Então, ele tem que ter uma visão mais próxima do funcionário para evitar uma omissão em relação a esse problema de saúde mental que o funcionário pode estar passando. O que aconteceu nessa modificação dessa norma foi que essa questão aí de não ser objetiva é porque os fatores psicossociais, os riscos psicossociais, eles variam de acordo com o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. E de cada funcionário também, Exatamente, né? Cada funcionário. Assim, por exemplo, um exemplo que eu estava conversando com o Clever, de uma empresa que trabalha com serviço de atendimento ao cliente. Tem um fator estressante ali, a pessoa vai ter que lidar com as frustrações dos clientes ali, que estão querendo cancelar o serviço. Como lida? E aí tem a questão do estresse. Então, caberia a empresa identificar isso, ir lá e criar um mecanismo para poder ter uma descompressão, entendeu? É essas questões. O fato de deixar não tão objetivo também dá uma margem para que as empresas possam ser criativas nas soluções, que adequem a realidade delas, né? Exatamente. E aí, como o Kleber falou, precisa ter um profissional adequado. Tem que ter um técnico de segurança do trabalho, um médico do trabalho, um psicólogo que vai avaliar os riscos ali que as pessoas estão expostas, assim como tem para avaliar lá o risco que a pessoa tem. Tem o ruído, vai ter que usar o protetor auricular. Sim. Vai ter que como é que é? O gás. Tem que usar máscara, enfim. Isso, e agora a tem bota, né? a bota, só que agora tem as questões psicológicas, mentais das pessoas, entendeu? Ali o ambiente de trabalho tem que ser salubre e o empregador vai ter que buscar mecanismos para poder reduzir ou minimizar esses riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. E esse manual aí que o Clever falou, assim, com 150 páginas, não, para dificultar, né? Com certeza. Assim, ó. E ele veio recentemente. A mudança na norma já não é de agora. Então, as empresas teriam, em tese, um prazo aí para se adequar, porque agora que está em vigência, né? Começou em... Até maio aqui. Né? Era até maio. Até maio. maio. Ó, agora você pode tomar uma multa. Você não tem lá, baixar uma fiscalização lá, você pode tomar uma multa. E esse manual, ele é muito... eu achei um pouco complicado. Os profissionais, os psicólogos que têm a condição de avaliar e tudo mais, eu acho que não... assim, tem a necessidade clara de seguir a risca como é que tá ali no manual, mas criar alguns meios ali na empresa, de pelo menos documentar, né, o que nem o Cleber falou, criar mecanismos de planejamento, de identificação, mapeamento dos riscos que as pessoas têm ali e como que eles estão lidando, entendeu? É nessa linha que... Um gerenciamento. É bem complexo, né? Bem complexo. Bem complexo. Exatamente. Eu vejo uma forma, assim, que cada vez mais... complica, em vez de descomplicar, complica. Então, por isso que lá no outro episódio a gente estava falando sobre a questão de empresário, agora ele tem que pensar também na questão do funcionário. Se ele já está passando por um problema pessoal em casa, com problemas e etc., ele já vem carregado. Agora o patrão, o empresário, ele tem que pensar, opa, meu funcionário está bem ou não está? Uhum. Né? Porque senão ele vai ser punido por isso. Então, cada vez mais fica aquela pressão. E aí, a Dani não gosta, mas é só quem é empresário e lida com o funcionário que sabe. Então, eu não vou lidar. Eu não vou julgar, vamos colocar assim, eu não vou julgar nem o fato do empresário e nem do funcionário. Porque a gente tem também aqueles empresários que só por Deus na causa. E existe aqueles funcionários também que só por Deus na causa. Sim, tem os dois lados. Então tem os dois lados. Mas a carga em cima do empresário, ela é muito maior do que do funcionário. E ele vai ele despeja essa carga em cima do funcionário. Ele não tem o direito de despejar isso em cima do funcionário. Mas é exatamente essa proteção também que a lei traz. Porque eu não vejo dessa maneira. Nossa, não. Enfim. É como eu falei. É como eu falei. Existe o empresário que não deveria ser empresário, que é aquele rude que é ali, e existe também aquele funcionário que só por Deus também. Então, existe os dois lados. Eu analiso os dois lados. Então, pra mim, o absurdo de tudo, eu gosto de ser simplista, tá, gente? O absurdo de tudo
criar regras, obviamente, né, precisa ter, né, o país vai evoluindo, desenvolvendo, precisa criar normas e regras e leis, enfim. Mas por uma coisa que seria resolvida somente com eu respeito o próximo. Eu vou enxergar o meu colaborador. Mas isso é para ambos. Não, tanto para o funcionário quanto para o exatamente, mas tudo bem, mas eu falo assim, a empresa, né, o empregador, por menor que seja, peraí, é o meu colaborador, eu preciso dele para a empresa crescer, ele precisa de mim para botar comida na mesa, e a gente vai se tratar com respeito. Eu não vou ter grosserias, eu não vou descarregar tudo em cima dele, eu não vou... Seria tão, na minha cabeça, no meu mundo ideal, é isso, é o respeito, e você evitaria toda essa discussão. Mas a gente você evitaria não tá uma norma sobre de isso. 150. Sim, Não, sim. A Eu tô falando assim. a norma não tem 150. O que Que tem pra mim é 150 tão páginas é o absurda manual. a questão do psico... Não, eu falo na questão do psicossocial e falo baseada... Eu fico muito em contato com principalmente funcionário público, por causa da farofa, né? Dos vídeos que eu trago diariamente. E são relatos tão absurdos que por isso que me faz pensar dessa forma. Não, que sim, seria existem. resolvido. Claro, eu tenho contato com trabalhadores privados também, empresa privada. Mas esses que eu passo mais tempo conversando, e são relatos tão absurdos que. Por isso que eu falo isso, que seria. Gente, como assim? Eu respeito. E evitaria. O respeito, a educação, evitaria um burnout, gente. Evitaria Então, tudo mas isso. aí, Dani, né? entra Mas, no infelizmente... mundo ideal. Por exemplo, a gente tem no Brasil infelizmente. O Estatuto do Idoso. Não faria sentido, sei lá, por exemplo, uma sociedade que valoriza, por exemplo, o Japão. Não faz sentido ter um Estatuto do Idoso no Não, Japão, imagina. porque culturalmente as pessoas entendem que você tem que Sim. cuidar dos seus idosos, dos seus velhinhos. Não precisa ter uma lei Do pra falar que você tem que respeito, cuidar dos idosos. Exatamente. E aí é uma questão também da cultura, do povo ali, da nossa sociedade, né? Precisa ter lei, tudo precisa ter uma lei. No Brasil tudo tem lei. Tudo, E nada funciona. E tudo foge. Não que nada funciona. Não é que nada funciona. Acaba burlando. Funciona. Tem uns advogados trabalhistas... burlando. Não, eu falo assim, existe... Os advogados trabalhistas ganhando dinheiro, aí vai. Eu acho que eu estou na profissão errada. Mas eu sempre disse que eu estou na profissão errada. Mas é assim, o que eu falo é o seguinte... Tudo tem que ser medido e pesado. Sim. Então, a gente não vai julgar nem o empresário e nem o funcionário. Eu vejo que, na questão pública, isso é pior. E isso, na esfera pública, é pior. O funcionário sofre mais. Tem empresa grande. Não, tem empresas... Não, tem empresas grandes que existe essa questão. Existe. Agora, vamos supor que antigamente existia... né? Sempre existiu, na verdade, a meta. Essa é uma das questões também. Você colocar metas abusivas é uma coisa Então, não, as metas abusivas, beleza. Porque coloca meta abusiva e sabe que o funcionário nunca vai. Veja só, uma das críticas, uma das discussões que se tem acerca desse tema é justamente isso daí. Por exemplo, a gente falou agora há pouco que é obrigatório o uso dos EPIs, as empresas que têm algum fator de risco têm que usar o EPI. Isso é uma obrigação. Exato. Sim, exatamente. Ainda tem processos que ocorrem por causa disso, por causa que a empresa não forneceu o EPI, ou porque o EPI não era adequado para suprir aquele fator de risco ali, ou ambiental. E a mesma coisa é o que se desenha para a implementação agora dessas novas modificações da NR1 na questão do fator do risco psicossocial, entendeu? As pessoas vão continuar processando, vai ter processo ainda ligado à saúde mental. É uma coisa que o futuro dirá. Não cabe a nós agora, só nós podemos especular e imaginar com base nas experiências anteriores que a gente teve, nas modificações anteriores porque a NR1 não é uma coisa de agora. O que é de agora é justamente esse fator psicossocial. Essa questão da saúde mental, que um dos argumentos é que nos últimos 20 anos aumentou os afastamentos, como o Cláudio falou, por doenças mentais e tudo mais. Depressão, principalmente. Sim, depressão, ansiedade, crise de pânico, as pessoas têm, como é que é, o síndrome do pânico que as pessoas têm no trabalho. E lógico que tem questões ligadas ao trabalho, ao ambiente de trabalho insalubre mentalmente para as pessoas, com certeza. Claro, porque ela fica o tempo todo dentro a maior parte do tempo dela no trabalho. Assim, e é importante, eu acho que é importante ter normas que disponham sobre isso, feitas
bem elaboradas, né? Que nem o caso da NR1 aqui, Sim, que, com certeza. com todas as dificuldades. Porque a questão de ser subjetivo é por causa da natureza do assunto, É. da natureza do tema, da falta de objetividade. A norma, eu critico isso, porque eu gosto que a norma seja objetiva. Tem que Claro, encaixar no... objetivo. É. Tem que encaixar no conceito, tem que encaixar na realidade. Ah, sei lá, o Código Penal. Nossa, maravilhoso. Matar alguém, artigo 121. Você foi lá e tirou a vida da pessoa. Subtrair bem mal, valer mediante violência, grave ameaça. Roubo. E aí não é assim A teoria é bonita. Entendeu? E gera uma série de discussões, mas a norma tá aí, a lei tá aí. Você explorar atividade econômica, você tem funcionários, tem que se adequar e ponto final. Precisa ser seguida. Exato. Tem que ser seguido. É isso que eu quis dizer, porque o que eu quis dizer é o seguinte, que não vamos julgar nem para um lado e nem para o outro, Sim. mas infelizmente existe, É a tanto regra, de é a um norma que se lado impõe. quanto do outro, principalmente no poder público. O poder público é o que mais tem, Polêmicas. é polêmica. Exatamente. O que a gente polêmico. precisa observar é o que o empregador está fazendo para conseguir sopesar essas consequências, né? E é claro que, por exemplo, quando vier uma reclamação trabalhista ou algum problema, é muito mais fácil ele ter documentado reclamações anteriores do funcionário, ele ter arquivos ali de reuniões que ele fez com os funcionários ou de treinamentos, né? Capacitação, estímulo a essas atividades psicológicas, né? Porque assim ele consegue não fazer com que o burnout não aconteça, mas ele consegue se resguardar. Ele consegue mostrar que ele fez tudo que ele podia Que ele Exatamente. fez. dentro dos Que ele limites fez. ali da empresa para poder Isso. evitar aquilo. Ou que seja, Dentro do- documentar. Exatamente, dentro do porte da empresa. A consequência, tipo assim, uma pessoa entra com uma reclamação trabalhista falando, eu fiquei em depressão Por causa da empresa. E aí a pessoa tem documentado, não, que a sua depressão não é em razão do trabalho, porque aqui a gente segue todas as normas, a gente tem o nosso programa de gerenciamento de riscos ocupacionais para poder tratar desse assunto aqui. Mas mais uma sigla. Mas é meio complexo isso também, né, doutor? Porque parece que só tá eu a favor do trabalhador aqui. Não, a gente não tá que contra o isso. trabalhador. Tô brincando. Porque assim, o doutor falou, né? A empresa se resguarda a partir de documentos, porque como vai uma hora que precisar aprovar, tá tudo certinho ali. No papel, beleza. Mas e fora disso, do que tá tudo aqui, tem como provar, documentado. Mas e a atitude do empregador? Aí isso entra numa questão... Quer responder, doutor? Pode não, pode entra não. numa questão do litígio. Isso daí é uma coisa que é discutida no processo. Não, eu falo Então- que da mesma forma, desculpa, doutor, se cortar. Da mesma forma que o empregador, não tô colocando pós e contra aqui, não. Não, Não, pelo amor de Deus. Imagina, não é minha intenção. Jamais teria essa intenção. imagina. Que isso. Não, é sério. Porque eu percebo, eu entendo que fica uma situação, entre aspas, cômoda. Eu consigo provar que, tá aqui, eu me resguardei. Só que o trabalhador, o funcionário, também precisa estar sempre munido de provas, de não sei como obter essas provas, né? Enfim, como que seria esse processo pro trabalhador que se sente, tá acontecendo isso, eu preciso me resguardar. Nem sei se os doutores até puderem falar sobre isso, né? Nessa questão também. Como também o trabalhador se resguardar para amanhã ou depois ter que se afastar e também conseguir provar que foi através do trabalho. E não somente dessa questão de prova, eu falo, tá? Porque da forma que eu entendi vocês falando. É porque eu falo doutores e aí eu tô falando senhores. E aí eu olho pros rostos dele novinho, aí eu caí em si. Não sei se eu tô me fazendo entender. Porque a gente falou sobre o resguardo, o empregador se resguardar, porque se a hora baixar uma fiscalização e chega a entrar na justiça, aí ele vai conseguir provar. Mas, entendeu? O que ele faz que não tá no papel. É o modo como trata, é a grosseria, enfim, o assédio mesmo, o próprio assédio moral em si. Então, isso aí... Um documento consegue resguardar o empregador disso? Então, isso aí entra na parte da questão do processo. A pessoa vai entrar com uma ação, uma reclamação trabalhista falando que ela sofria assédio no trabalho, que não tinha, que o ambiente era insalubre, que existiam metas abusivas e que não sei o quê. E aí a empresa vai lá juntar os documentos dela falando o contrário. Entra na questão processual do contraditório e da ampla defesa, porque cabe a uma parte provar o que ela está falando. Existe no processo do trabalho a questão do ônus da prova, de que cada parte tem a sua obrigação de provar uma coisa e outra, mas via de regra, você que está acusando alguém de falar alguma coisa, você tem que ter a prova do que você está falando. Eu que sou acusador, eu que tenho que provar o que eu estou falando. E aí é o seguinte, embora
eu tenha lá, a minha empresa tem um quadro bonitinho, lá tem o meu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e não sei o quê, e eu fiz todas as medidas. No processo do trabalho, tem um princípio, no direito do trabalho, aliás, que chama o princípio da primazia da realidade. Embora tenha um documento que diga alguma coisa, se a realidade, por meio de outras provas, a parte, no direito do trabalho é valorizado muito a testemunha, a prova testemunhal. Entendi. A parte fala uma coisa lá, tem um documento falando uma coisa, mas eu consegui provar que é outra. A realidade era outra, excelência. Não era isso que eu quis dizer, né? Porque senão os documentos resguardam, beleza. E aí a palavra da vítima, né? Mas a partir do momento que o funcionário entra contra, ele tem que ter a prova. Sim, com certeza. E aí entra nos meios de prova também, que eles têm. Então, a questão de um áudio, ele pode gravar o áudio nessas situações, ou andar com o gravador, para conseguir captar ali o que o interlocutor, o empregador está falando, ou fotos de como está o local de trabalho, né? E a questão da prova testemunhal, que hoje em dia também é muito difícil, alguém querer colaborar, né? E isso é um ponto negativo, né? Pro trabalhador, né? O reclamante. Mas existem esses meios de prova que a pessoa pode se utilizar, principalmente o da gravação, quando não tem a prova testemunhal, né? Agora, em relação à prova da saúde mental da pessoa, é um pouco difícil também, porque não há uma obrigatoriedade da pessoa, por exemplo, mostrar o CID no documento, e ela pode entregar esse documento na empresa, e ela estar sofrendo uma doença mental, vamos supor. Então, essa também é uma questão um pouco... Que seja anterior. Isso, que seja anterior, exatamente. Então, é uma questão também que... Dificulta pro empregador. Dificulta, entendeu? Apesar de ser considerada uma prova válida, né? Mas aí na justiça o próprio empregador não consegue provar que já tinha essa... Mas como que ele vai provar que ele já tinha antes e tudo mais? Como ele falou, bem difícil. não é... É difícil, ele não consegue provar. É difícil. Por isso que eu falei que tem os dois lados, né? Porque ele pode não falar. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu, não tem nada a ver com isso, mas a pessoa não fala que tá grávida e entra no emprego. Ela escondeu. Mas aí é contagem. Não, dá outro exemplo. Não, eu tô citando assim, que existia muito sobre isso. Isso, ilustrando a situação. Mas fica zoando com ela. Ela sempre fica fazendo isso. Mas aí, imagina psicossocial, então. Piorou. Como que você vai saber? É uma coisa que o futuro dirá. Sim. O futuro dirá como é que vai Mas ser. até o empresário provar que ela já tinha isso e aí, vai longe. Sim, porque tem uma lei de 2005 que proibiu a exigência de atestado médico para fim de gravidez, né? Porque as empresas só contratavam pessoas não grávidas, né? Então também põe o empregado numa situação de risco. Pessoas né? não grávidas. Eu só vou contratar não grávidas. Pessoas não grávidas. Foi boa. Acho que eu não complicado. não. Quem sou eu? Eu que não vou falar. Deixa os dois que se entendem ali. Eu que não ia rir antes. É que eu lembrei disso porque era muito comum isso, né? Era bastante comum. Pessoas ingrávidas. Não eu não estou grávida, eu sou uma pessoa não grávida. Sou uma pessoa normal. Aqui meu testado de pessoa não grávida. Essa ficou legal. Mas essa questão do psicossocial, eu vejo... Vocês me corrijam, tá? A Dani vai ser contra. Mas, assim, eu acho que é sério, muito né? sério. É muito sério isso daí. Eu vejo, assim, que boa parte da população está depressiva. Porque você vê por questões de remédios. Nunca se vendeu tanto remédio e nunca se deu tanto remédio para depressão como nos últimos anos. Sim. Então, você percebe que as pessoas estão com a síndrome do pânico, tá com depressão, enfim, tantas coisas, né? Aí. Exatamente. Então, você percebe que a saúde mental do brasileiro vem cada dia mais complicada. Não só do brasileiro. Geral, né? Geral. Mas então, após um tempo na empresa, ele pode conseguir provar que piorou por causa daquilo. Assim, veja no cenário geral. O que melhorou na vida do brasileiro nos últimos 11 anos? O que melhorou? O que melhorou no Brasil, no geral, nos últimos 11 anos? Pra
Pra mim, particularmente, que vem de uma família quase paupérrima, mudou muito. Então, Não, assim, eu não participo dessa geral. conversa, desculpa. No geral, assim, Polêmico, as pessoas... É bem polêmico. polêmico. Bem Assim, polêmico. é o que a gente tá falando, porque o estudo fala que nos últimos 20 anos as pessoas vêm tendo um aumento nos afastamentos por doenças ligadas, doenças mentais, assim. O que a gente falou, Não, depressão. nos últimos 4 anos. Mas é uma coisa que vem de 20 tá. anos já, Tá. entendeu? Então não é uma coisa que está só ligada ao trabalho. É claro Não. que a NR1 veio com esse propósito de pelo menos o ambiente de Amenizar. trabalho, pelo menos o ambiente que a pessoa fica ali, que ela fica 8 horas, tem que ter um mínimo de salubridade mental para a pessoa ficar ali, entendeu? Para ser no mínimo prazeroso, para que isso de alguma forma reduza. Porque é ruim pro Estado também. Sim, é Óbvio. péssimo. Péssimo. Ter pessoas doentes mentalmente. Porque aí são mais benefícios que Mas- ele precisa deferir, e maior pagamento, maior custo. Mais afastamentos, menos economia Tudo, girando. saúde pública. Isso é. Então, é uma questão muito delicada e que essa modificação na NR1 visou tentar, de alguma forma, amenizar, entendeu? A NR1 vale desde do MEI, que o MEI hoje pode somente um funcionário. Ainda não aprovou aquela lei, né? Que vai para 2, que vai permitir 2 funcionários. Eu Ainda acho que não. suspenso. Eu acho que não aprovou ainda. Isso vem já desde da MEI ou é só a partir de determinado número de funcionário? Toda empresa que tem um funcionário tem a obrigação de ter É claro que a pequena empresa aí, a MEI, no caso, ela tem algumas isenções nesse Sim, sentido, sim. mas ela tem que monitorar os riscos, né, doutor? Isso, exatamente, tem que monitorar. Não precisa ter lá o seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, mas você tem que Olha, monitorar. Isso, que tá na cartilha, né? É o que está no manual, que você tem que gerenciar ali o... Vocês leram assim, as 150 páginas, né? A Pelo gente jeito. folheou. Não, tem que fazer um estudo, assim, direcionado. Para É. você entender aquilo de forma muito técnica. Vai ser um desafio para todos, né? Para os juízes, inclusive, para as próprias pessoas que trabalham com isso, os psicólogos, os engenheiros, Isso. técnicos de segurança do trabalho. Vão ter Técnico de segurança vai ficar um pouco mais Vai fácil ficar- pra eles. já tem uma certa expertise, mas ela trouxe algumas novidades ali para você identificar os riscos e tudo Isso. mais. Porque até mesmo porque cada empresa ela tem uma forma de funcionário ali, de trabalho. Uma empresa com um funcionário, 10, 100, para cada um vai ter uma abordagem, né? E Então, para cada porte, tem que haver também aquele tipo de exigência, né? Exigência. É a mesma coisa do que a gente falou agora do risco ocupacional lá, dos fatores físicos, do ruído, etc., que vai um profissional lá de segurança do trabalho, avalia os riscos que tem ali e ele dá as soluções ali, como que você consegue resolver aquilo ali. Cada empresa vai ter que ir lá, buscar um profissional que vai ajudar eles a montar esse programa e esses mecanismos para poder eles se adequarem à norma. Sim, exatamente. Vocês já estão ajudando várias empresas aí a estar se adequando com essas normas, né? Qual a maior dificuldade que vocês veem, assim, das empresas em estar colocando? Na verdade, a dificuldade está em conscientizar as pessoas de que elas precisam aplicar a norma. Exatamente, conscientização. De que isso é uma coisa importante de ser implementado, que uma hora ou outra vai refletir e ela pode ter uma consequência negativa por não observar uma norma, assim como você pode ter por não dar o protetor auricular para o seu funcionário, entendeu? Uma hora ou outra vai dar algum problema e é bom, o melhor remédio é a prevenção. E aí, Como sempre, né? o difícil é você Exatamente. convencer Isso, conscientizar. Conscientizar. E tentar... Gente, Esse é só difícil. quem ganha com isso é o empregador. Como vocês não conseguem enxergar? Mas a gente não tá falando que isso é ruim pro empregador. Muito bom, A gente não tá gente, falando é muito isso. Bom, não, é muito bom, não. É porque teve um momento, e fala também, no nosso episódio anterior também, a gente, no modo geral, quando tá falando, só fazendo debate, e aí pensa muito o debate, a questão de gasto, de tributo, de prejuízo pro empregador e tal. Mas pensa, é um investimento para manter um ambiente saudável. Sim. Sim, um com ambiente certeza. feliz, Mas a um gente não está ambiente sendo seguro, contra isso. um ambiente A gente está saudável. falando as divergências. Existe o lado do empresário, existe o lado do funcionário. Sim. Mas o empresário nunca está de acordo com nada, quanto Tanto vai que ter que gastar. A NR1 não foi tão benéfica para o trabalhador, se for ver. Porque se dentro de um Sim. processo judicial não tiver um PGR, né, um programa de gerenciamento de risco, então é como se invertesse o ônus, né? Então era uma obrigação dele ter. Então, querendo ou não, o trabalhador também tem essa vantagem, mesmo que mínima. Então, é por isso que eu falei. Eu acho que
os dois lados ali, né? Tanto para o empregador quanto para o funcionário. Lógico que a carga vai ser maior para cima do empregador, que ele vai ter que entrar, vai ter que entrar com essa NR1, vai ter que cumprir, vai ter que fazer isso daí. Sim, Mesmo que se o funcionário lá na frente, ele já vinha com problema, ele vai ter que provar que não. Ou seja, é dos dois lados. Não vai ser somente para um ou para outro. Com certeza. Os doutores têm alguma... Desculpa, doutor, te cortei de novo. Ia falar alguma coisa? Não, é uma coisa que eu estava pensando aqui, é que, por exemplo, tem o exame admissional que você faz antes de você entrar no seu trabalho, né? E aí, os exames admissionais, pelo menos quando eu fiz, quando eu era CLT, eu trabalho desde os 15 anos, tá? Eu desde os 10. Olha o medo dele achar que ele não quer, não Então, sou CLT. verdade, é Nossa! verdade. Eu trabalho desde que eu tinha 15 anos e estou há 5 anos sem férias. Olha lá. Eu não sei o que é isso, que é férias, faz muito tempo. É um... Por isso, lute pela 6 por 1. Enfim. Mas pra gente que trabalha autônomo, não tem essa. Não tem. Trabalho intelectual não tem. A gente tá sempre pensando em alguma coisa, tem que estudar e tal. E... Se atualizar na legislação. Enfim. Alguma coisa que você possa fazer, que os exames admissionais, geralmente eles são muito simples. Superficiais. Não são suficientes para identificar ali. Então, por exemplo, você identificar, ter alguma coisa a mais, né, nos exames, fazer um exame ocupacional, de saúde ocupacional lá, para identificar se a pessoa tem algum problema de saúde física e também algum problema mental, passar por uma avaliação psicológica, psiquiátrica. Eu acho que isso seria válido e também fazer parte de um programa da empresa para se adequar a essa nova realidade trazida pela NR1. Porque vai ali, ouve o batimento cardíaco, respira. Eu lembrei de um médico. Não, então, né? Abafa. Vamos continuar. Abafa o caso. Continuar a entrevista fora de Cordeiro. Vamos dar outros exemplos de outras cidades. Quem é de Cordeiro vai lembrar, vai saber. Então, assim, é bem superficial mesmo. Bem superficial. Ainda que aumentou um pouquinho. Aí trouxe agora uns exames do ouvido, como chama, que fala? Protetores auriculares. Não, o exame do otorrinolaringologista. Esses daí. Agora tem esses daí. Na minha época era só o coraçãozinho. Então, Respira. Se tá batendo, já pode trabalhar. Você tá vivo. Aí tá faz vivo, dá assim. pra trabalhar. Tá aí, esperando? aí faz assim. Tem algum problema? Não. Tem algum problema? Não. Aí vai só. Você tá apta. Aí vai ver. Um conjunto de situações que devem ser revistas também. Verdade. Então, hoje ainda deu uma melhoradinha nessa questão. Aí algumas empresas começaram a implantar, algumas empresas sérias começaram a implantar, né? Saiu desse básico, né? Com certeza. Tem algumas empresas que são referência nisso daí, dessas implementações. Sim. Eu fui numa palestra ano passado, quando já estavam falando desse assunto aí, e a Vale é uma empresa que é referência nessa questão de saúde dos funcionários. Então, uma coisa legal é modelar como eles têm feito, né, como os grandes têm feito, e tentar, de alguma forma, replicar ali na sua realidade local. Pode falar, doutor, desculpa. Não, pode falar. Esse assunto, pode falar. É interessante, né? Interessante. Como fazer hoje em dia tá na moda usar o termo benchmarking. Como que é? Benchmarking. Que é você copiar um conceito de alguém, aplicar no seu, que deu certo, e fazer no seu. Uma coisa vale para essas questões. Mas é bom ter um profissional qualificado para fazer isso. Daqui a pouco vai ter aquelas placas nas empresas, igual tem de construção. Estamos a 0 dias. Daqui a pouco tá assim. Estou a 0 dias sem surto. Ai, que horror. Eu não fiz parte dessa conversa. Essa empresa Não, gente, a gente tá brincando, pelo amor de Deus, né? Estamos a 0 mas é dias. verdade, mas é verdade. Hoje tá bem... O empregador, estou a 0 dias sem gritar com o meu funcionário. Não, é um assunto muito extenso. Aqui a gente tá pincelando, né? É muito extenso. Mas é muito técnico, muito extenso, mas é bom a gente ter noção, pelo menos, do que tá acontecendo agora e como que vai ser daqui pra frente, entendeu? E principalmente no órgão público, né? Exatamente. Vocês já pegaram algum órgão público para fazer isso? O órgão público que pratica coisas ruins. Olha. Que esporte é esse? Assim. Prefeitura, Câmara, essas coisas. Assim. Em todo lugar, todo ambiente de trabalho tem pessoas. Quem faz o ambiente são as pessoas. Sim. E tem pessoas, tem mal gestores, mal treinados, às vezes pessoas de mau caráter que vão prejudicar a saúde mental de todos que estão ali. Uma pessoa geralmente é responsável por trazer a discórdia e por prejudicar todo o dia de uma equipe que está ali funcionando bem. Planta a sementinha do mal. E acabar com a vida das pessoas. Um gestor, a falta de educação da pessoa, umas exigências que não tem nada a ver com o que a pessoa quer.
fruto do ego, aqui eu tô falando com a minha visão pessoal, transforma um ambiente de trabalho, que antes era harmonioso, em uma coisa que é penosa, que as pessoas não querem ir pro trabalho, não tem o que é insalubre, é mentalmente insalubre. Agora tem insalubridade mental. Que Não dá ideia, não. e, assim, nos órgãos públicos isso acontece bastante. Tem muitos casos de abuso, pessoa que sofre um processo administrativo disciplinar por nada, porque o gestor... Sabemos bem. Porque Porque ele era da situação, oposição, porque apoiou fulano, que apoiou ciclano. Não só nos tribunais, nas câmaras, sei lá, nas empresas públicas, nas polícias, acontece, entendeu? Isso acontece, nas empresas privadas acontece, mas também nos órgãos públicos acontecem, o abuso é diferente, tudo bem, você passa no concurso público, você tem a sua estabilidade lá, você não pode ser demitido só, e aí a pessoa vai te atormenta, faz um PAD, faz uma sindicância por você, por motivo nenhum, entendeu? E cria uma prova ali. E a sindicância, eu já vi alguns processos de sindicância, eles são muito mal feitos. Porque não é um advogado que está ali presidindo, não é uma pessoa... É uma comissão ali, né? Escolhida por eles mesmos. Unilateral que vai lá e toma uma decisão lá por uma pessoa. E às vezes ela nem teve ampla defesa. E aí ele tem que ir lá no tribunal, entrar com processo para reverter a decisão e contestar tudo. E é uma outra coisa que tem que ser vista também. É difícil. Vou puxar o saco dos meus seguidores, posso? Lógico. Aproveitando os doutores. Porque, né, como eu citei anteriormente, os juízes da farofa, rapidamente, não vou me prolongar com isso. Eu estou sempre, quase diariamente, em contato com o funcionário público. E vem muito sobre essa questão do processo administrativo, ameaças nesse tipo, né? E eu percebo que é um assunto, tanto os direitos, a própria questão da NR1, da atualização, eu converso com alguns funcionários que, tipo assim, do que você está falando? Sabe, assim, que não tem esse tipo de informação básica, que pra gente aqui, a gente leva na brincadeira, os doutores respondem, né, com tranquilidade, e é impressionante como os próprios funcionários mesmo, de repente, eles ainda não têm esse tipo de conhecimentos, de informação, identificar abuso, muita dificuldade em, de repente, identificar algum tipo de abuso, assédio moral. Essa coisa sabe, estou fazendo um serviço de 3, 4 aqui. Tipo, beleza, tá normal. Nossa, eu sou um funcionário do mês. Multitarefa. Nossa, eu devia multitarefa. Né? E parece, é uma coisa normal. Então, às vezes a gente está aqui conversando, brincando, e pra gente as informações parece que são claras. Mas é impressionante como a questão da informação ainda falta muito nesse sentido. Pro próprio funcionário também se atentar, que seja para comprar um gravadorzinho, né? Mas não precisa ou comprar saber. Gravador. Hoje o próprio celular. Próprio celular. É porque até o atendimento, até a busca pelo atendimento psicológico é precarizado, né? Muito. E é uma questão que hoje em dia é meio que luxo, né? Então, a gente toda semana, tipo, todos os dias um atendimento, ou pelo menos 4 vezes, então... Terapia é muito bom. Imagina pro trabalhador, terapia né? É muito bom. Terapia é bom. Imagina pro trabalhador, né? Pra todos ali. Eu tenho uma terapia em casa. Não, eu já fiz terapia. Só abrindo um parêntese e fechando também, essa questão do serviço público, muitas vezes é porque a gente sabe que na administração pública tem muitas coisas que são... Né, que tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa errada. Sim. E às vezes tem pessoas que se opõem a isso, que são corretas, e elas acabam sendo perseguidas. A mesma coisa acontece nas empresas. Então a pessoa sabe lá que o gestor, sei lá da quanta, tá roubando da empresa. E aí, né, acontecem essas coisas, essas perseguições. E aí não tem NR1 que salve. Fechando parênteses. Mas, e até mesmo na questão do órgão público, acaba ocorrendo muito na questão de comissionados, vamos supor assim. Esses aí são os piores. Então, aí o que acaba acontecendo? Acaba se sujeitando para não perder o cargo. É verdade. É uma questão também que tem que ser vista. Mas não... Não, são os piores os que ficam em cima dos concursados, também metendo ferro lá, né? Exato. Pra ficar porque atendendo daí... o prefeito, prefeita. Então, aí o que acaba acontecendo? Eles aceitam isso daí? Então, para não perder o cargo. Só abrindo de novo um parênteses aqui. Abrindo os parênteses. Eu vi que recentemente teve uma decisão da STF, acho que foi do Flávio Dino, que determinou que, acho que na Câmara na Prefeitura lá de Campinas, em Campinas, não foi? Foi pra região aqui. É uma região daqui de São Paulo, não sei se foi Campinas, que trocasse, ou abrisse concurso para trocar todos os comissionados. Isso, acho que foi em Campinas mesmo. Eu vi. Eu acho que eu acho tendência.
É tendência, essa decisão. Que aí. seja, que vão, que todo mundo. Eu sou, agora lá vou eu. Vamos encerrar, gente? Vamos. Eu vejo assim, eu acho bom concursado, Uhum. ótimo, e eu acho bom também o comissionado. Por que eu vejo na questão do concursado? Existem concursado e concursado. Não estou generalizando, pelo amor de Deus, que amanhã já estão falando aí que eu estou generalizando. Existem funções que são obrigatoriamente tem que ser de concursado. Exatamente. Mas daí existe outra questão que a gente falou, acho que foi no outro episódio, né? Ou foi agora? Que a gente falou sobre a questão do concursado, ninguém mexe com ele, eu acho que foi agora. É agora, foi agora. Então aí ninguém mexe com ele. Estabilidade. Não, Estabilidade. Mexe. Aí, então, Quando eu quer, fico, mexe. Mexe. eu fico naquela. Até que ponto é sadio e até que ponto não é. Tem que ter um equilíbrio. Exato, é o equilíbrio. E aí volta na questão, precisa ter uma norma para isso? Cada um deveria estar dentro do seu quadrado e saber o que está fazendo, né? Convivência, né? A boa convivência. Acaba tendo que surgir uma regulamentação, uma decisão judicial, que nem essa do Flávio Dino que a gente viu aí. A gente tá falando de NR1, a gente foi... Olha como o papo é. Vamos... Verdade. Mas é sobre Mas, isso, tá mas tudo bem. acaba abrangendo, acaba né? abrangendo, acaba queira ou não, Não, entra no... envolve a saúde mental, seja do funcionário de empresa Privada, privada, pública, pública, enfim. Não, é que eu que trouxe a questão do funcionário público até como referência, até se tiver os meus seguidores assistindo, entendeu? E falar, Dani, você não lembrou da gente. Foi só meu jabá mesmo. Olha só, olha. Olha, eu usou o podcast pra fazer o jabá, mas tá certo. Então, doutores... Então, a gente dá para falar doutores, né? Porque com essa carinha de anjo... Então, do que você falou do outro lá, de ensino fundamental? Ensino médio. Não médio. Exagera, ensino médio, né? Nossa. Nossa, agora acabei, né? Esse aqui, se colocar o uniforme do Jamil, você passa por estudante lá, não? Olha. Oh, que bom. Não, né? Ainda dá tempo. Mas, gente, ó, juro que não vou falar o apelido que a gente deu pra vocês. Mas nem precisa, né? Não precisa. Depois, vocês aí que estão assistindo o canal, olhem bem pro Dr. Kleber Farias, né? Olhem bem pro Dr. Kleber Farias e diga qual personagem que ele nos lembra. Eu vou sofrer bullying. Mas é famoso. Ah, é famoso. Famoso. Faz tanta mágica. Então, Faltou a varinha. verdade. Ai, Deus, não era pra falar. doutor. Ah, dá uma dica. Ai, Vamos gente. deixar uma não, dica, verdade. né? Não, mas tá tão na obrigada. cara assim, né? Mas obrigado, doutores. Como falou, o assunto foi complexo, mas a gente que agradece. Conseguiram trazer a parte técnica, a gente brinca, zoa muito para deixar mais leve, porque senão fica tudo muito sério. E começa a ficar muito sério, começa a me dar pavor. Mas foi muito bom. Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu, Rô? Imagina, eu que agradeço a todos que assistiram até agora também. Desculpa pelas brincadeiras, mas é para descontrair, porque é um assunto sério, né? E a porta do Bate Martelo Podcast está aberta para vocês sempre que precisarem. Obrigado. E agora o desafio, Dr. Kleber, que você é o primeiro hoje para o desafio. Dr. Kleber, para quem você bate o martelo hoje? Hoje eu bato o martelo pra desinformação. Ó, bateu firme. Doutor Rafael, não pensa que você vai escapar disso, não. Doutor Rafael, para quem você bate o martelo hoje? Eu bato o martelo para saúde mental. Ui, deu até um... Dani, mais uma vez, muito obrigado por mais um episódio, por estar do meu lado. E para quem você bate o martelo? Eu bato o martelo hoje contra. Minha martelada vai ser contra os empregadores assediadores. Deu medo agora. Então, E para você que acompanhou o Bate Martelo Podcast até agora, não se esqueça, ative o sininho, se inscreva no canal e até o nosso próximo episódio. Está encerrada a sessão do Bate Martelo Podcast.